Finalmente chegou o tão aguardado capítulo 381 de Berserk, um dos capítulos mais curiosos já lançados pela equipe do Miura, mostrando de novo um Guts completamente derrotado, submisso e com um olhar vazio. Nada foi falado sobre o Rakshas, o que dá a entender que ele realmente foi de base. E infelizmente ainda não foi confirmada a real situação da Shirk em Falconia. Vi muita gente reclamando sobre este capítulo, por ter sido muito parado e tal. Mas galera, a equipe do Miura fez algo que fazia tempos sentia falta. Um capítulo com muitas páginas e diálogos, com toda uma construção, uma preparação de algo maior que está por vir. E apesar de muita coisa ter ficado em off, o destino do Guts parece estar se dirigindo a um lugar cada vez mais terrível. Será que ele vai ser jogado dentro do Berrelite artificial? Seria mesmo possível o Guts transcender e se tornar um apóstolo? Faz tempo que falo isso aqui no canal e acredito ainda com toda certeza que o Guts irá usar o seu Berrelite, que ele carrega desde o arco do Espadachim Negro. E o que será que o Daiba está escondendo? Com certeza o bruxo está tentando usar o Guts para algum propósito que ainda não ficou claro. Então, se você, assim como eu, é fã de Berserk, deixa o teu like para apoiar o meu trabalho, se inscreve se ainda não for inscrito no canal e, se puder, vira membro do canal por apenas R$ 2,99 por mês. E agora, sem mais enrolação, vamos falar sobre tudo o que rolou no capítulo 381 de Berserk. O último capítulo se tornou muito impactante para mim, porque sempre vi no Guts uma força de vontade inabalável, e esta vontade foi completamente quebrada, chegando ao ponto dele se entregar completamente ao seu destino, algo que nunca vimos acontecer em toda a obra, nem mesmo quando ele era apenas uma criança. E estou contextualizando isso porque ainda vejo muita gente comentando que os capítulos ficaram muito chatos, porque nada acontece. Mas eu já penso o contrário. O Guts hoje está em um estado parecido com o da Casca. Sua mente está esfacelada. A diferença é que com a Casca isso aconteceu mais cedo, logo após o eclipse, depois de ter sido feita de boneca por dezenas de apóstolos e pelo Fento. Já aqui no caso do Guts, ele reviveu o trauma do eclipse tudo novamente, bem no momento em que ele finalmente tirou uma folga para descansar na Ilha dos Elfos. Quando tudo parecia estar bem, o Griffith aparece zombando de toda a sua caminhada, pois mesmo estando muito mais forte que antes, pessoal, o Guts nem sequer conseguiu arranhar a sua pele, e ele ainda levou a Casca embora. E isso o fez desistir. E este é o momento em que vejo a equipe do Miura se esforçando para construir todo um cenário de superação para o Guts, onde eles estão escancarando na nossa cara o quão derrotado ele está e o quão forte ele vai sair disso no final. E assim que este novo capítulo começa, vemos a Farnese desfazendo aquela enorme magia de luz que afetou até mesmo o Rakshas. Mas mesmo que o grupo tenha derrotado os Trolls, nós vemos a destruição que aqueles monstros causaram, com corpos semi-devorados espalhados por todo o canto. E mesmo que tecnicamente eles tenham saído vitoriosos, existe um forte clima de medo e ansiedade entre os generais do Império, que acreditam que não irão resistir a outro ataque do Falcão da Luz. E isso é realmente muito verdade. Esse estrago todo foi causado pelo Rakshas e alguns monstrinhos randoms. Imagina só, galera, se ao invés do Rakshas, o Griffith tivesse enviado o Grumbeld ou o Zod. A cidade já teria caído. E de repente a cena muda para o que parece ser um grupo de monges recitando sutras. Mas na verdade estes caras não são monges, e sim sacerdotes. E bem no meio deles está o Guts. E galera, tenho muita coisa a falar sobre estes sacerdotes aqui. Para mim fica muito claro que eles fazem parte do mesmo grupo de bruxos que estavam com o Daiba controlando o Berrelite artificial. Para quem não lembra desta cena,
dá uma olhada no capítulo 233 e 292. Ao que parece, este sutra que eles estão entoando é algum tipo de encantamento para deixar o Guts em uma espécie de transe. Todos ficam perplexos com aquilo, mas se liguem só aqui, a Farnese já notou que algo estranho está acontecendo. Ela parece ter percebido que o Guts está sendo controlado por magia. E para quem não percebeu, olha só a força que esses caras estão fazendo para manter o Guts sob controle. E a gente vê nessa cena o Isidoro completamente sem noção gritando com o Daiba e o imperador do país, perguntando o que eles estão querendo fazer com o Guts. Mas o imperador não dá a mínima para uma criança e apenas ordena que o tirem dali. E é só agora que o imperador parece se dar conta do Guts. Um homem estranho com apenas um braço e um dos olhos, e com uma estranha marca em seu pescoço. E aqui, galera, o Daiba, de forma muito inteligente, começa a jogar toda a culpa daquela invasão no Guts, dizendo que foi ele quem atraiu todo aquele mal. E mesmo que isso seja verdade, acredito que o Daiba está fazendo isso não com a intenção de matar o Guts, mas sim de tirá-lo da cidade, pois ele mesmo fala que não sabe o que poderia acontecer se alguém cortar a cabeça do Guts. E galera, isso é algo que nunca parei para pensar, pois achava que se o Guts morresse, ele simplesmente seria arrastado para a dimensão do inferno, assim como aconteceu com o Conde e o Wild. Mas talvez no caso do Guts, algo pior aconteça. Mano, o Guts está tão carregado de energia negativa que é capaz dessa energia toda sair do corpo dele quando ele for de base. O Daiba explica o que é aquela marca no Guts, deixando todo mundo morrendo de medo, e todos são expulsos dali. E vemos brevemente a Shirk, ainda em transe. Ela está projetando seu corpo astral na cidade de Falconia, mas infelizmente nada foi mostrado neste capítulo. Mas por fim, antes de acabar o capítulo, vemos o Guts sendo levado pelo grupo de feiticeiros até um local afastado da cidade. Ele ainda parece estar em transe sob o efeito da magia dos sacerdotes. E o capítulo termina mostrando um quadro do rosto do Daiba com uma expressão muito preocupada e com os dizeres o que será que está por vir. E aí galera, como vocês estão? Pessoal, comenta aqui para eu saber o que vocês estão achando destes capítulos. Eu sei que não é a mesma coisa, mas mesmo assim, estou gostando muito de acompanhar a obra e acho que a equipe do Miura vem fazendo um ótimo trabalho. Claro que não dá para esperar que seja igual, até porque eles não são os criadores. E sobre esse último quadro, para onde vocês acham que estão levando o Guts? Acredito fortemente que o Guts está sendo levado para o Berrelite artificial, que foi feito pelo próprio Daiba. E fico aqui me perguntando o seguinte: quando alguém vira um apóstolo através de um Berrelite normal, automaticamente ele vira servo da mão de Deus. Mas o que será que acontece se a pessoa for transformada pelo Berrelite artificial? Comenta aqui a sua opinião. Se você assistiu até aqui, deixa o like e ativa o sininho. Se puder me apoiar ainda mais, vira membro do canal. Os últimos vídeos vão aparecer aqui na tela final. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima!